Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TSDIM Podcast, o podcast que tem o compromisso de levar até você a melhor informação, a informação que vai fazer diferença sobre o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Então, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e também compartilhe o nosso endereço para as pessoas que você tem certeza que vai fazer sentido ouvir sempre informação de qualidade sobre a sua saúde, ok? Bom, por esse motivo, prezando por toda essa qualidade de informação, os nossos convidados sempre são escolhidos a dedo. E hoje não é diferente. Eu tenho o grande prazer aqui de receber uma pessoa que, com certeza, antes até da apresentação mais formal, eu já registro aqui a minha admiração a essa pessoa como profissional, como pessoa que é engajado e se dedica totalmente à educação física, a nossa amada educação física. Então eu vou fazer aqui uma breve introdução, porque a ficha do homem é grande, a gente vai dar uma resumida aqui, e com certeza hoje vocês terão uma aula. Muitas informações valiosas que farão realmente a diferença, ok? Então vamos à apresentação aqui, vou falar o nome no final, porque ele é formado em Educação Física há 21 anos, ele é mestre e doutor em Fisiopatologia em Clínica Médica, especialista em Fisiologia do Exercício e docente nas graduações de Medicina, Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem e Educação Física. É também responsável pelas ligas acadêmicas de Medicina Esportiva e Cirurgia Cardiovascular da Faculdade de Medicina de Jaú. Atualmente é conselheiro do Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Também é presidente dos Conselhos Municipais de Esporte e Saúde da cidade de Jaú. Eu estou falando aqui desse competente profissional, professor doutor Renan Turini. Renan, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um imenso prazer recebê-lo e eu tenho certeza que a sua contribuição, a sua valorosa contribuição vai fazer muita diferença hoje, trazendo uma informação de melhor qualidade sobre saúde, exercício físico, que é uma coisa que você tem expertise, conhecimento, se debruça dia a dia, estuda, pesquisa. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, Silvio, pessoal que nos acompanha. Bom, falando de exercício, educação física, o olho brilha, né? Acho que é importante colocar que a minha vida sem esse contexto, ela simplesmente não existe. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre pesquisa, enfim. São 21 anos de formado, né? Durante essa trajetória encontrei várias pessoas importantes, engajadas, como o próprio Silvio aqui, que hoje me traz para essa conversa, né? Pessoas apaixonadas pelo esporte e por toda essa mobilização que o esporte proporciona, de maneira a trazer um contexto mais saudável para quem pratica, né? Trazer mais saúde, inclusive, né? Permeando algumas características fisiológicas importantes aí durante essa trajetória. E aí eu tentei me debruçar durante esses 21 anos em cima dessas modificações, né, mostrando e esclarecendo como tudo funciona. Então hoje eu tenho também um grupo de pesquisa, tem um pessoal que trabalha com medicina esportiva, né, baseada principalmente em fisiologia do exercício, e um outro grupo que trabalha na cardiologia, né, que faz parte aí das pesquisas de cardiologia, e a gente tem tido bons resultados aí com as pesquisas, e aí estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre isso. E essa maravilhosa fisiologia nossa aí, que através do exercício é aprimorada. Muito bom, Renan. Eu costumo dizer, né, que o exercício físico ele é um medicamento não farmacológico, né? É aquela pílulazinha que com certeza tomada diariamente, ou 2 vezes, ou 3 vezes na semana, vai fazer toda a diferença na sua vida. O exercício físico, através dessa magia fisiológica, né, desse impacto fisiológico, esse impacto bioquímico no nosso organismo, nos nossos sistemas, o exercício ele é uma ferramenta importantíssima para que a gente tenha qualidade de vida, saúde, entre tantas outras coisas. Isso é senso comum, né, na literatura, na medicina, na educação física,
na literatura científica, de forma geral, o exercício físico ele é preconizado realmente como um remédio para muitas coisas, né? E também prevenção de tantas outras coisas. E é por isso que a gente vai falar aqui do que a gente mais ama, que é movimento, exercício físico, e aqui tem a melhor pessoa para falar disso. Então, para a gente começar, Renan, é óbvio que se nós fôssemos ficar falando aqui, eu tenho certeza que ficaríamos 24 horas falando, né? Tem papo a dar e vender aqui, a gente gosta muito de falar sobre isso, mas eu acho que hoje seria bem interessante a gente fazer um apanhado de algumas coisas relacionadas ao exercício, como, por exemplo, o impacto, né, do exercício, do tipo de exercício para alguns sistemas, alguns órgãos, enfim. Então, eu gostaria de combinar com você. Por exemplo, te encontrei na rua, né? Falei, ô professor Renan, tudo bem? Professor, eu queria uma explicação. Qual o impacto, por exemplo, do exercício físico e que tipo de exercício físico, obviamente? Qual é o impacto, com certeza positivo, no nosso cérebro, por exemplo, na parte cognitiva, na parte bioquímica do cérebro? Se você fosse dar uma apanhada aí, o que você me falaria sobre o exercício em relação ao nosso cérebro? Vamos lá. É uma pergunta extensa, aliás, a resposta é extensa, né? Mas vamos lá. O cérebro, primeiro, ele não é uma entidade biológica estática. Esse é o primeiro ponto, né? Nós sabemos hoje que o cérebro, ele se molda às experiências, né? E isso é bem bacana de trazer aqui para a mesa, para o debate, porque essas experiências, elas vão fazendo com que o cérebro ele tenha algumas respostas bioquímicas, né? Seja por conta da construção de expectativas, como, por exemplo, a construção de uma motivação para algo, e aí a gente tem um dos grandes protagonistas aí, a serotonina, né? Aliás, desculpa, a dopamina, e depois a serotonina, né, como uma resposta de prazer. Mas para o exercício físico, e pensando necessariamente no aprimoramento da memória, das funções cognitivas, né? Nós sabemos hoje que o exercício ele afeta positivamente as estruturas. Uma delas é chamada hipocampo. Acho que se o pessoal não conhece, né, o hipocampo é como se fosse aquele arquivo, né, que nós temos ali de experiências episódicas e de fatos que acabam sendo gravadas e registrados no nosso sistema nervoso central. E o exercício físico, em particular, o exercício aeróbio, e quando a gente fala de aeróbio, nós estamos falando de predominância metabólica, né? E não necessariamente de estrutura metodológica para aplicação de exercício. Isso é legal do pessoal saber, porque no fim das contas a gente fala, vamos fazer um exercício aeróbio. Na verdade, você está fazendo exercício de endurance, né? Esse é o método de endurance. O exercício aeróbio, ele vai te dar a característica metabólica na realização, né, predominante ou utilizado na realização do exercício. Então, para exercícios aeróbios, né, que solicitam ali o metabolismo aeróbio, em que você consegue ter a energia sendo produzida, inclusive, né, com a utilização de oxigênio, a gente vai ter ali uma resposta muito interessante no desenvolvimento do hipocampo. E algumas pesquisas mostram que isso acontece em particular e em especial com idosos, né? Inclusive idosos que têm um certo déficit, né, em relação à memória. Então, fazer exercício, como um exemplo aqui que eu trouxe para esse debate e para essa conversa, fazer um exercício aeróbio pode aprimorar a memória. E a gente sabe que existe um estreitamento entre a capacidade de desenvolvimento de memória, como é no hipocampo, com a relação com outras estruturas cerebrais, como, por exemplo, o córtex frontal, né, pré-frontal. Então, existe uma estrutura ali que está baseada em tomar decisões, né, julgamento, enfim, até inibições relacionadas a comportamentos, que acabam fazendo com que esse estreitamento de relações aconteça de maneira mais saudável e mais eficiente. Então, fazer exercício é muito mais do que ter um corpo bonito, é ter uma mente saudável, né? E mais do que isso, a gente poder cuidar das nossas memórias, como se a gente pudesse ter uma bola de cristal, né, que nos acompanha durante a vida, e vez ou outra a gente dá uma lustradinha nela para poder rever aquilo que passou da nossa vida com mais nitidez. Então o exercício físico provoca isso.
Existem outros acometimentos, né? Enfim, mas o exercício aeróbio tem essa capacidade. Inclusive, como método, né, para ser utilizado, o endurance ou a utilização do sistema aeróbio, para crianças, não só para idosos, para crianças, para adultos, para que a gente tenha pessoas saudáveis com memórias nítidas, né? Eu acho que isso é interessante de trazer à tona e essa relação não está estreitada só com o cognitivo, mas o quanto a gente se relaciona também com as emoções, por exemplo, né? A gente sabe que existe uma estrutura mesolímbica importante, né, destinada ao arranjo emocional. Inclusive, para atividades, a gente sabe que atividades físicas, né, e exercício físico programado também faz com que a gente tenha um ajuste um pouco mais acertado quanto a respostas emocionais. Né? Lógico que isso tem que ser incentivado, tem que ser trazido à tona, mas é legal da gente falar sobre isso e é uma parte do exercício que muitas vezes fica à margem aí das conversas, das rodas de conversas aí sobre exercício. Sim, e importante também, né, Renan, destacar que assim como o impacto positivo e a importância do exercício aeróbio, obviamente, para a questão do cérebro, a gente hoje também acompanha muitos estudos que relacionam, por exemplo, força no quadríceps, né, com a questão cerebral, com a questão, ou seja, o trabalho de força também, né, o trabalho resistido, o trabalho de força, e vários estudos se debruçam sobre, né, essa questão o indivíduo que tem um nível de força maior nos quadríceps, uma melhor massa muscular, tem essa relação também com até a parte cognitiva também, com a parte estrutural mesmo do cérebro, que vai prevenir possíveis até algumas outras patologias futuras também. É isso? Exatamente, é isso. Bom, a força, que todo mundo fala por aí, né, Silvio? Poxa, eu vou melhorar minha força, né? A força é a função principal do músculo, não é? Não é a única. O músculo ele pode produzir ali moléculas, né, substâncias que acabam interagindo com outros sistemas, né? Um deles, por exemplo, é a irisina. A irisina foi aí trazida à tona na pandemia como uma resposta, principalmente aí de maneira in vitro, né? Feito in vitro, um experimento feito in vitro, inclusive em Botucatu, lá na Unesp, por um grupo muito legal lá, e que naquela pesquisa a irisina interagiu de maneira a praticamente anular, né, o efeito do SARS-CoV-2. Mas é uma molécula produzida pelo músculo. Olha que curioso, né? Mas não é só isso. Como eu falei, o principal é a força. Então a força, ela é responsável principalmente por nós conseguirmos fazer as coisas que nós precisamos no nosso dia, né? Então, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a magnitude de força utilizada, né? E consequentemente, isso tem um impacto muito importante, né? Quando se pensa em cumprir com as atividades diárias. E também é um marcador de resposta funcional. Então, quando a gente vai olhar para a força, existe um teste que é feito, acredito que você conheça muito bem, que é um teste de preensão manual. Não sei se o pessoal já viu aí, né? Na literatura a gente chama de hand grip, que você faz força, parece uma brincadeira, né? Vamos pegar aqui um mecanismo, aqui um dispositivo, né? E fazer a força, ele vai marcar quanto de força eu tô fazendo. E aí ele vai te dar a resposta relacionada a como essa força realmente ela é importante para você manter as suas funções, né? Só para dar um exemplo de como a força é importante, né? Então o músculo realmente responde a isso. O exercício resistido, né? Que é a famosa musculação, né? A gente chama de exercício resistido por mania, talvez. Mas a famosa musculação, ela faz um aumento, ela provoca um aumento importante da força e que muitas vezes ultrapassa, né, 100, 120% da força em que a pessoa se encontrava antes do processo de treinamento. E olha quanto isso é importante, né? Mais de 100%. Então aumentou muito a força. E o mais legal, Silvio, é saber que essa força, a princípio, de início, ela é desenvolvida de maneira, né, não é só muscular. Ela é neuromuscular, ela parte do sistema nervoso central, né? E esse dispositivo, quando ele é acionado, ele responde muito bem. Então, para você que está tentando aí encontrar um caminho, né, para poder melhorar a saúde, eu acredito firmemente que o treinamento de força ele tem que estar dentro desse contexto, né? Por aprimoramento da força, principalmente da força neuromuscular.
né? Acionamento ali de fibras, enfim, né? Sabe aquela fibra que fica meio adormecida, né? Enfim, acho que aquela lá é bacana da gente despertar ela e utilizar no nosso dia a dia. Então, para arredondar, né, ó, a resposta, a gente já sabe também que a adaptação ao processo de treinamento de força também é responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento de áreas importantes do cérebro que são responsáveis, né, por decisões, por juízos que nós fazemos no nosso dia a dia. Né? Então, o estado cognitivo, se é que eu posso chamar assim, né? Estado cognitivo, ele tem uma resposta muito boa quando a gente pensa em treinamento de força, né? Especialmente em pessoas acima de 60 anos. Então, olha só como é relevante, né? E não é por menos que as diretrizes que a gente tem hoje, elas recomendam exercício de endurance e também exercício de força, né? Correto. E importante também ressaltar, né, Renan? Bom, como a gente brinca, né? A gente fala que o músculo é a melhor poupança que a gente pode investir para o futuro. Como você disse, o que talvez, né? O que talvez não, o que realmente vai garantir uma autonomia, uma independência, né? Lá na nossa velhice, é a nossa qualidade muscular, né? É a nossa massa magra, é a nossa força, é isso que vai dar autonomia. Então é extremamente importante sempre ressaltar, né? Como você disse, não só o trabalho aeróbio, mas também o treino de força. Na verdade, as diretrizes realmente elas vêm de encontro a isso, né? A gente precisa fazer um pouco de cada coisa, vamos dizer. A gente vai chegar daqui a pouquinho nesse ponto que eu gostaria que você também esclarecesse, porque a ideia é justamente essa hoje, né? A gente ouve, obviamente, todo mundo, fazer exercício é bom. Fazer exercício é bom, mas bom por quê? Bom para quê? A gente pode listar aqui centenas, né, de situações positivas do impacto através do exercício, seja ele resistido, aeróbio, enfim. Mas a ideia é a gente trazer exatamente isso para a galera que está vendo. Inclusive, que eu falei para vocês vão ter uma aula hoje, né? Então, o impacto real do exercício, porque ouve-se, o exercício é bom. Claro, a gente sabe disso, ponto. Mas bom até que ponto, para quem, quando, aonde. Então a ideia é trazer pincelar um pouquinho, é lógico que de uma forma até um pouco superficial, porque o assunto é muito denso e a gente ficaria aqui horas, né, falando sobre isso, mas eu acho que o professor Renan tem uma didática fantástica e fica muito bem esclarecido pontos muito importantes, né? Inclusive, se você não segue o professor nas redes sociais, vai aparecer para você aí o endereço do Instagram, segue lá o professor Renan, porque sempre tem boas dicas, acompanha o trabalho dele, que com certeza vai somar muito positivamente para você. E para os profissionais de educação física, principalmente, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente lida com a saúde das pessoas, a gente lida com os sonhos das pessoas, né? E o papel do profissional de educação física, ele é muito, muito, extremamente importante na vida das pessoas. E é assim que a gente tem que encarar, e é assim que o professor encara, né? Como ele já disse, a gente tem um grupo de estudos que a gente sempre está ali conversando com ele, falando sobre alguns estudos, alguns artigos. Afinal de contas, como qualquer outro profissional da área da saúde, a gente vive da ciência, né? E a ciência ela é feita de verdades transitórias e temporárias, né? O que é verdade hoje, de repente daqui a um mês pode ter mudado tudo. Nós, como profissionais, temos a obrigação de sempre estarmos à frente, conectados com todas essas informações, né? Então, por isso, você que não segue o professor, vai lá, segue o professor Renan, que você vai ter conteúdo de excelente qualidade. Bom, vamos lá. Renan, falamos então um pouquinho dessa questão do impacto do exercício de forma geral no contexto, né, do cérebro, e aí a gente já emendou meio que ali para a questão dos músculos, né, e como você mesmo disse, já retomando um pouquinho, o músculo hoje ele praticamente é um órgão endócrino, né, ele secreta aí substâncias que vão colaborar com N situações. Então eu gostaria que você retomasse um pouquinho dessa questão, especificamente do músculo, e desse essas ilustrações de um real impacto da melhora da massa muscular, né? Do retardamento da sarcopenia, né? Que é a perda da massa muscular com o envelhecimento, enfim. Pode voltar lá no músculo e passar para a galera várias informações importantes sobre, cara, eu preciso treinar força, ok, mas também tem um papel importante do treino aeróbio também ligado à questão da musculatura, né? A questão da biogênese mitocondrial, que é a nossa usina de energia lá do músculo, né? Que a gente, então, enfim, o professor já vai voltar aí no músculo e a gente vai falando sobre ele. Vamos lá. Vamos lá, então. Falando de músculo, né? Quando a gente fala de músculo,
nós temos que lembrar, né, que temos praticamente 3 tipos de músculos distintos no nosso corpo, né? O músculo que é o músculo esquelético, aquele que é voluntário, acionado voluntariamente, inclusive por um dispositivo, né, que é feito ali, a matéria-prima que dá o disparo é um neurônio, né, e existem neurotransmissores ali que fazem essa conexão. Inclusive é importante falar que o disparo feito nessas placas, eles correspondem necessariamente ao percentual, né, do quanto nós vamos utilizar determinado músculo para que ele cumpra com a sua função. E se a gente quer usar muito músculo para resolver os problemas que a gente precisa, subir uma escada, enfim, né, inclusive fazendo isso com potência, a gente precisa treinar o quanto esse músculo ele é acionado, né? Enfim, estou tentando ser o mais didático possível para que a gente possa visualizar e falar, poxa, realmente eu preciso treinar meu músculo, porque a hora que eu for precisar, né, a gente vai ter essa resposta. Então, falando do músculo, ele tem funções, né? Voltando à nossa referência, a principal função dele é contrair, né? Fazer gerar força. Mas essa força ela pode ser gerada em um tempo, né? E o tempo em que essa força ela é gerada dá uma resposta sobre a potência. Ou seja, qual é o tempo que eu preciso para eu poder responder na magnitude de força necessária para que, por exemplo, eu não caia, eu não tropece e caia. O que para um idoso é extremamente importante, é né? fundamental, né? Então essa resposta muitas vezes está ligada, né, necessariamente à conexão da estrutura, né, neuromuscular. Isso é importante se fazer. E a gente consegue treinar isso, né, realmente fazendo exercício físico. Tá? Então a resposta é específica, né? Se você quer melhorar a força, você vai ter que fazer força, enfim. Mas falando do músculo, uma das coisas importantes que a gente tem no músculo é uma substância, né, que o pessoal sempre comenta, que é a creatina, né? Então nós temos um dispositivo que faz esse armazenamento dessa resposta baseada na produção de energia rápida de ATP. Depois nós temos outros mecanismos para a produção de ATP e que com o transcorrer do tempo, com o acionamento muscular, nós vamos mudando esse contexto. E aí entra na jogada, por exemplo, a mitocôndria, né? Que é essa usina de energia maravilhosa que nós temos. Inclusive, quando eu vou para as aulas de fisiologia, eu até brinco com o pessoal que eu fico visualizando em 3 dimensões como seria tudo isso. Já pensou uma mitocôndria na sua frente, né? Seria como se fosse um amendoim com a casca, né? Toda disponível ali para que possa fazer essa interação. E essa usina, na verdade, nós podemos perder mitocôndrias ou ganhar mitocôndrias. E essa sinalização ela é muito curiosa, porque quanto mais nós usamos os músculos, em especial para estímulos de endurance, a gente vai ter maior produção de mitocôndria. O seu corpo vai ficar mais eficiente para produzir energia, né? E produzindo mais energia, diminui o depósito de gordura e aí acaba, né, aumentando ali a possibilidade de solicitação muscular. Isso é resposta ao treinamento, né? Então a gente falou aqui da melhora do aprimoramento da força por recrutamento neuromuscular. Isso é fundamental, em especial para as pessoas que estão no processo, né, de senescência, né, desse avançado aí cronológico da idade, e também dessa adaptação relacionada às organelas, e eu trouxe aqui para a nossa conversa a mitocôndria. A irisina, por exemplo, que eu acabei de falar agora há pouco, né, ela faz parte de um processo de aumento de produção, de duplicação de mitocôndrias. Então, quanto mais você usa o músculo, mais ele sinaliza, inclusive por meio da irisina, e uma outra molécula chamada UCP, né, que faz com que nós tenhamos ali mais mitocôndrias disponíveis. E esse maior número de mitocôndrias corresponde a maior produção de energia. Essa irisina não é só para ganhar mitocôndria, né? Não é só para produzir energia, é também para produzir calor, né? Então é um efeito aí termogênico relacionado ao aprimoramento do dispositivo, não só agora muscular, mas também dentro da célula de gordura, do famoso adipócito. E a gente pode abrir esse leque de possibilidades, né? Essas interações todas são fundamentais para que a gente encontre aí a função muscular sendo preservada. E pessoal, volto a frisar,
se a gente for pensar no modelo, né, o estímulo de endurance, a gente sabe que tem um impacto relevante aí sobre o aprimoramento do número, né, a quantidade de mitocôndrias. O desenvolvimento de força relacionado ao estímulo neuromuscular, basicamente voltado à exposição, né, do treinamento com peso, né, no treinamento resistido. Então, existem N formas de ver isso, né, Silvio? Existem N formas de ver isso. Acho que eu tentei dar essa pincelada aí, como um todo. Sim, excelente, professor. E, bom, se você não está se convencendo da importância do exercício depois dessa, né? Não tem como, como fazer diferente, né? E aí a gente vai amarrando a conversa e você vai percebendo que, porque existe, né, uma certa, às vezes até discordância, você vê, infelizmente a gente vive uma era, ou felizmente, a gente vive uma era de muita informação, né? Porém, a gente precisa aprender a filtrar um pouco essas informações. Porque, por exemplo, a internet veio para revolucionar, ótimo. Então a gente tem excelentes conteúdos, né, na internet, a gente tem excelente informação, mas também a gente tem conteúdos duvidosos, conteúdos que às vezes acabam atrapalhando, né, a real informação. E é importante frisar isso porque às vezes, sei lá, às vezes existe umas discussões na internet que eu fico olhando assim, sem pé nem cabeça, né? Ah, não, mas esse exercício é melhor, esse exercício é melhor, isso aqui, isso funciona, isso não funciona. Bom, a gente precisa entender que exercício, ele precisa ser prescrito, né, com um objetivo, e esse objetivo, ele vai sendo permeado por 3 perguntas, né? Para quem, para quê e para quando? Né? Para quem é que você vai dar esse exercício? Né? Para que você vai dar esse exercício? Para que ele realmente serve? E quando? É o momento, não é? Então, por exemplo, todo mundo pode fazer qualquer exercício a qualquer momento? Não. Né? Não é todo mundo que pode colocar uma barra nas costas e agachar. Né? Mas esse cara, significa que esse cara não vai fazer isso nunca? Não. Significa que esse cara tem que passar por um processo, né, de aprendizado, tem que, ou seja, a responsabilidade de um profissional de educação física ela é muito grande, né, buscando realmente a segurança do exercício, a efetividade do exercício e tendo todas essas informações, né, e oferecendo o melhor que a gente pode, que a gente tem uma caixa de ferramenta, diversas metodologias, diversos protocolos de treino. O profissional que está bem atualizado, ele tem sim uma caixa de ferramenta enorme. E aí a conduta desse profissional, ela tem que ir de encontro com a especificidade, né, e as necessidades e objetivos de cada aluno. E aí sim ele vai optar, né, pela escolha de exercício, pela ordem de exercício, pela quantidade de repetição, pelo tempo de pausa, porque tudo isso influencia, né? Às vezes os alunos me perguntam, mas por que às vezes eu faço tal exercício é tanto de pausa? Mas o que a pausa tem a ver? Tem tudo a ver. O que você quer recuperar no músculo? Né? Alguma coisa você quer recuperar ali. E quanto tempo você demora para recuperar o que você quer? Então, assim, tudo faz sentido. Mas, assim, quem tá por trás dos bastidores ali, né, que sabe o que tá acontecendo, é papel também explicar, às vezes, para o aluno, trazer essa informação para o aluno entender o que ele tá fazendo. Eu acho que esse também é um papel importante do profissional de educação física, né? E depois de tudo isso que eu falei, né, do nosso papel como profissional, da nossa importância como profissional, da nossa relevância como profissional, né? Só para amarrar em relação à questão das informações. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você quer realmente treinar de forma segura, eficiente, efetiva, você tem que procurar um profissional de educação física. Você não tem que ficar no Instagram. Não estou dizendo que tem, como eu disse, tem coisas boas, dependendo do que. Você está seguindo o professor lá no Instagram, ótimo, você tem excelentes informações. Mas você está seguindo lá o Zé Ninguém. Aí o cara fala umas bobeiras, o cara vai lá e vai se estrupiar fazendo exercício. Então, só um alerta, cuidado, né? Procure um bom profissional, a pessoa que vai saber te orientar, a pessoa que vai saber entender as suas reais necessidades. Então, é extremamente importante isso, tá? Por isso que a gente também tem esse papel aqui de informar, né, professor, e trazer um mínimo de informação para que as pessoas tenham esse filtro. E, poxa, será que isso realmente é verdade? Porque a gente tá cheio aí de método de treino milagroso, né, método de dieta milagrosa, e a gente sabe que milagre não existe. O que existe é treinamento programado, a progressão de treinamento, e o corpo é estímulo à adaptação. Né? E é processo, não tem milagre, é simplesmente processo. E só isso vai realmente funcionar. Então, por isso que é importante você sempre procurar um bom profissional que vai realmente te orientar nesse caminho aí a seguir, ok?
Bom, vamos lá. Agora a gente vai para um assunto bem legal também, que é, vamos pensar um pouquinho lá na máquina, lá no coração, lá que é o bichão que tá bombeando sangue para todo quanto é lado do corpo lá. Então, tem assunto, né, relacionado a exercício físico, obviamente, e o coração. Então, o professor vai abordar agora, pensando em trazer para você essa informação. A gente falou porque a gente sabe que o exercício é importante para tudo. Já falamos aqui, cérebro, músculo e coração, que também é um músculo, né, mas um músculo muito especial ali, que o professor vai falar um pouquinho. E o coração, professor, o que a gente fala em relação ao exercício físico, coração e indicações de exercício pensando na melhora, vamos chamar assim, da função, né, cardíaca, enfim, vamos lá. Vamos lá. Tem coisa. Coração é o seguinte, coração seria o segundo tipo de músculo que eu iria trazer à tona aqui. O primeiro é músculo esquelético. O coração, ele tem particularidades, né? Uma particularidade do coração é que ele tem uma usina de energia, vamos chamar assim, própria, né? O nódo sinusal, ele fica localizado no átrio direito. E ele dá o dito ritmo dele, né? Simplesmente ele vai lá e coloca o ritmo para funcionar. Então ele passa lá das estruturas atriais, depois vai para o ventrículo, enfim, faz o disparo acontecer de maneira organizada. E acho que todo mundo passa por isso durante os nossos dias, né? Situações de estresse muitas vezes acontecem, né? E o sistema nervoso simpático, que é o acelerador, que coloca todos nós naquela situação de luta ou fuga, que inclusive tem interação curiosa, né? E estreita, inclusive com o sistema nervoso central, ele acaba afetando essa frequência cardíaca. Isso, a princípio, parece ser muito bom, porque coloca o sistema em estado de alerta, né, e pronto para uma resposta. E essa resposta seria uma resposta muscular. Porque quando a gente pensa em luta ou fuga, né, ou você vai lutar com alguém, né, não faça isso com o seu chefe, por favor, com o seu líder, enfim. Mas ou você vai lutar ou você vai fugir. Você vai sair correndo pela rua aí, gritando, enfim. E a gente não faz isso, né? Nós seguramos esses impulsos, mas o coração está preparado, né? A frequência cardíaca aumenta. E o exercício físico, ele dá vazão para esse tipo de resposta cardiovascular. Então, quando você tem o aumento do sistema nervoso simpático, o disparo dele, né, e a utilização dele para aumentar a frequência cardíaca, por exemplo, tomando, né, a central de controle ali, que é o nódo sinusal, e fazendo com que ele responda, inclusive, como aumento da força, que isso é uma particularidade bem interessante, né, do sistema nervoso simpático, e o parasimpático desacelera, né, basicamente trazendo mais resposta aí para aumento de frequência. Esses dois quesitos, eles são adaptados ao exercício. Então o exercício faz com que a gente tenha uma resposta melhor, né, dessa situação que eu acabei de trazer à tona aqui, de luta ou fuga, por exemplo, né, a partir da ótica do sistema nervoso simpático. Lógico que é um músculo, né, e como todo bom músculo contrai, e contraindo faz com que a ejeção de sangue seja o suficiente para que cumpra toda a demanda do sistema, inclusive para o próprio cérebro, né. O exercício físico faz com que a gente tenha respostas de adaptações relacionadas a essa bomba, a essa estrutura. Então, se você utilizar muito do exercício de endurance, acho que você deve ter já visto isso muitas vezes, né, Silvio? A resposta normalmente é a diminuição da frequência cardíaca. Por quê? Porque o coração aumenta de tamanho, né? Inclusive a cavidade fica maior, cabe mais sangue lá dentro. E cabendo o sangue mais lá dentro do ventrículo, a cada batimento, a ejeção de sangue, ela também é maior. Popularmente, o pessoal brinca coração de maratonista. Coração de maratonista, né? O pessoal que faz ecocardiograma vê isso, né, funcionar muito bem. Então, a resposta, né, é uma eficiência cardíaca tão grande que em situações de repouso, praticamente o coração ele fica tranquilo, né? E aquele estresse metabólico da própria parede do coração, ela também fica mais amena.
Porque um coração doente, se você pegar, por exemplo, a insuficiência cardíaca, né, nós temos uma parede cardíaca estressada, ali tentando cumprir com a sua função, tentando remodelar, tentando fazer com que a ejeção aconteça de maneira eficiente, e o exercício físico provoca essas adaptações de maneira crônica, fazendo com que a gente tenha uma resposta cardíaca mais amena durante o repouso. Isso é dado principalmente por um mecanismo. E esse mecanismo, para quem gosta aí, o pessoal que vai para fisiologia, vai para a faculdade e a galera já conhece, é o mecanismo de Frank Starling. Ele responde, né, com o aumento da cavidade com o retorno venoso, que é aumentado com o exercício físico. Então, o exercício físico aumenta o retorno venoso, faz com que a gente tenha uma dilatação da cavidade, ele aumenta de tamanho, mas ele aumenta de peso também. Então, uma hipertrofia cardíaca com aumento de cavidade. Isso é muito saudável, isso faz com que o coração ele sofra menos durante o repouso. Né? Mas é possível também ter outras respostas, como o aumento da espessura da parede, né? Que de certa forma, se for fisiológico o exercício, ele é muito bom e muito benéfico. Né? Bom, acho que deu para entender que esses arranjos eles são fundamentais. E é bom falar, Silvio, e você trouxe à tona aqui, que o que vai separar, né, o aventureiro do profissional é saber definir qual que é o limite do que é saudável. Né? O que eu faço com o meu aluno, com o meu cliente, com aquela pessoa que eu atendo, em que eu estou provocando respostas saudáveis. Né? Isso é importante de trazer. Tá? Porque nem sempre no exercício físico a gente vai ter respostas saudáveis. E mais do que isso, né, eu recomendo, inclusive recomendo até para quem não faz exercício, mas em particular, em especial para quem faz exercício, fazer acompanhamento com o cardiologista, né? Para saber exatamente em que condição o coração está, né? Até porque grande parte das mortes súbitas poderiam ser evitadas se a gente tivesse aí feito alguns exames relativamente simples, né? Então fica aí o alerta também. Então só para a gente caracterizar, né? Temos mudanças aí morfológicas na estrutura cardíaca e temos mudanças especialmente funcionais. Em percentual, por exemplo, de ejeção, do quanto você manda de sangue para fora em cada batimento. Isso é muito legal, é visível, né? A gente consegue perceber isso num exame simples como o ecocardiograma, né? E isso tem uma diferença muito grande depois na qualidade de vida, né? E o quão longe nós vamos aí na nossa avançado da idade, né? Sim, e é importante isso que você trouxe também, essa questão. A gente vê episódios acontecendo, né, de morte súbita. Recentemente teve agora em uma das maratonas, uma corrida aqui, uma ali. Aí o pessoal às vezes fala, aí pior, né? O pior é se eu ouvir assim, aí tá vendo? O cara era saudável, o cara fazia exercício e morreu. O coração, mas aí que tá. Até que ponto esse cara era saudável? Será que ele realmente ele tinha passado por uma avaliação? Ele sabia se ele estava preparado para aquele nível de estresse fisiológico, né? Que o exercício ele é um estresse fisiológico para o nosso organismo, para os nossos sistemas, mas ele tem que ser de forma benéfica. Né? Será que esse cara realmente sabia se ele poderia estar exposto? E infelizmente a gente vê, Renan, cada vez mais a gente que se aventura nos esportes de endurance também, né? No triatlon, na corrida, a gente vê cada vez mais aventureiros no sentido de corrida de 5 quilômetros. Eu participei de uma recente agora que eu conversei com uma pessoa, a pessoa nunca tinha corrido 5 quilômetros na vida. A pessoa estava começando a treinar a corrida, fazia 10 dias, não corria 1 quilômetro e estava inscrita numa prova, numa corrida de 5 quilômetros. O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que é interessante a gente ver essa proliferação do esporte, o pessoal se empenhar, mas galera, se você quer ir fazer uma corrida de 5 quilômetros, que não é pouco, é muito, as pessoas acham que correr 5 km é pouco. Eu costumo dizer, todo mundo que me procura às vezes para falar sobre corrida, enfim, a pessoa acorda hoje, ela acha que ela pode sair, ela acha que ela tem o dever de correr 5 km, que se ela não correr 5 km, ela não fez nada. Para quem não corre 5 km é muita coisa. É um impacto fisiológico muito grande. O seu corpo não está preparado para receber essa carga
né? Nem a parte muscular, nem a parte articular, nem a parte cardíaca, enfim. E a gente vê acontecendo muito isso. Retomando, conforme você vê que o aumento acontece, e isso é bom, né? O esporte vai se democratizando, mais pessoas participando, mas infelizmente a gente está vendo uma grande quantidade de pessoas que não procuram, né, primeiro, nenhuma avaliação médica para saber o seu real estado de saúde, nenhum treino correto para estar ali fazendo uma prova, e o cara simplesmente acorda e levanta e vai para uma prova de corrida, né? E aí acontece uma fatalidade dessa. E aí ainda você tem que ouvir o cara falar, tá vendo, ó, o cara treinava lá e morreu. Bom, morrer todo mundo vai, todos nós vamos, todos somos mortais, né? Porém, a gente precisa entender que atrelar talvez o caso da morte, porque a pessoa simplesmente está fazendo esporte, é completamente o contrário, né? A pessoa faz um esporte para ter mais longevidade, qualidade de vida. Agora, o que a gente precisa ficar atento é isso, né? E eu presencio isso, eu vejo isso acontecer nas provas de corrida, nas provas de triatlon, as pessoas que nunca nadaram em água aberta, nunca entrou. O cara faz 3 meses que está nadando na piscina e cai no rio, ou no lago, ou no mar, para fazer uma prova de triatlo. Não que não deva fazer, deve, só que você tem que fazer um processo, você tem que, né? Aí o cara, aconteceu uma situação que a gente saiu para uma natação de uma prova de triatlon, aqui no Patrimônio em Brotas, não tinha dado 50 metros, tinha um cara quase se afogando, cara, hiperventilando, desesperado, não tinha nadado 50 metros. Aí o caiaque foi, resgatou, enfim. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Onde é que as pessoas também não entendem que é legal, é saudável, você tem que praticar esporte. Mas existe um caminho, é aquele que a gente falou, não tem milagre. Né? Tem um processo, né? Tem um processo. Então, assim, fica aqui o alerta, como o professor mesmo disse, a gente está vendo acontecer alguns eventos aí. Então, primeira coisa, você quer participar, né, de um treinamento, você quer praticar um esporte, primeira coisa, uma avaliação médica. Importantíssimo. Procure um bom médico, um cardiologista, se possível um médico do esporte, faça um verdadeiro check-up com um bom profissional para saber, não, a máquina tá boa, tá ok, dá para mandar bala. E aí você começa a fazer um trabalho, né, de treinamento, de adaptação, para que você realmente, primeiro, não se frustre, né? Porque às vezes as pessoas vão para as provas e aí eu falo que é corredor de uma corrida. Aí o que acontece? O cara vai, sofre, aí fica arrebentado, não anda no outro Dor dia. muscular violenta. Nunca mais volta, cara. Nunca mais volta. E não é isso, né? A proposta do esporte, até a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né? Do esporte, que é muito importante, né? Nesse contexto que a gente está falando do exercício. Mas as pessoas que pensam em fazer o esporte, primeira coisa, uma boa avaliação médica e procure uma pessoa boa para te treinar para o que você quer fazer. E também, independentemente do esporte, trabalho de fortalecimento específico, sim. né? Musculação, se prepare para fazer o esporte. Isso é mais que importante. E pensando então agora, aproveitando esse gancho, Renan, sobre o esporte, uma outra coisa que é legal a gente trazer para o pessoal é o contexto. Também, as pessoas também confundem, né? O esporte de alto rendimento, o atleta que é profissional e que faz esporte de alto rendimento, nós amantes do esporte, os atletas amadores, e também as pessoas às vezes ficam um certo preconceito de incentivar, né, a criança ou adolescente a praticar esporte. Isso aqui é um ponto importante, porque o esporte, eu costumo dizer que o esporte ele imita a vida, né? Se a gente for olhar o outro lado do esporte, e não estamos nem falando na parte fisiológica, eu falo que o esporte ele imita a vida, né? O esporte ele te ensina a lidar com frustrações, ele te ensina a lidar com a derrota, ele te ensina a lidar com a superação e com os perrengues do que você vai passar na vida, você passa no esporte também. Então, nesse contexto, o esporte ele já é essencial na vida de qualquer pessoa, principalmente das crianças. Então é muito importante a gente incentivar, né, as crianças a praticar algum esporte, isso é importantíssimo. E aí, pensando na parte de benefícios da questão do amadurecimento da criança, desse contato, né, com o exercício, com o movimento, da parte muscular, da parte da psicomotricidade, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse contexto do esporte e dessa importância de se praticar um esporte. Vamos lá. Vamos lá. O esporte é um instrumento, né? O esporte é uma ferramenta fantástica para aprimoramento humano, tá? Eu acho que isso é importante ser colocado. O esporte cumpre com o seu papel em vários degraus
né, durante a trajetória de uma pessoa. E a princípio eu gosto muito daquela ampulheta de Galahu que o pessoal tanto fala e etc, e que vai de encontro ao que eu acredito ser relevante, que é nos primeiros anos, né, de desenvolvimento, que a criança ela experimente o esporte. Os esportes, na verdade, né? Hoje em dia a gente tem uma especialização precoce que é dado principalmente pela intervenção de pais e técnicos. Isso é importante se falar e esse alerta é relevante, né? Em que a gente insere crianças muito cedo em modalidades que vão fazer com que o processo de especialização aconteça, né? Então, a princípio, o esporte tem que ser um instrumento e uma ferramenta para que a gente use do esporte de maneira a produzir pessoas que vão permanecer ativas e que vão ser seres humanos melhores, né? Com experiências melhores através do esporte. Então, por isso eu acho que o esporte tem que ser olhado com muito carinho por entidade pública, por clubes, por academias, por escolas esportivas, né? O técnico tem que ser um modelo, um exemplo de ética, de saúde, de comportamento, para que aquela criança que está em processo de formação observe e fale assim, poxa, eu tenho uma forma, né, de lidar com a derrota, eu tenho uma forma de lidar com quem está jogando comigo, com quem está praticando o esporte comigo, né? Então eu acho que primeiro a gente tem um modelo, né, esportivo que tem que ser voltado à experiência, isso é importante. Segundo, nós precisamos aprimorar o sistema de desenvolvimento esportivo com métodos, né? E aí eu trago um pouquinho dessa responsabilidade para o profissional de educação física. Nós precisamos aprender a trabalhar com métodos de ensino dos esportes, com pedagogia do esporte. Isso é fundamental que a gente fale aqui, né? Você que é profissional de educação física me acompanha, se debruce aí sobre os métodos possíveis que você pode utilizar nas suas aulas esportivas, né? Como é que eu vou trabalhar? Qual vai ser o objetivo da minha aula? Como é que eu vou construir até que eu consiga cumprir com a meta da minha aula ou do meu treino, né? Então o esporte ele cumpre com essa função. Depois ele se torna, na verdade, né, uma forma de aprimoramento. Então você vai através do esporte se entendendo e se compreendendo. Eu passei por uma experiência muito legal, Silvio, pensando em aprimoramento humano através da prática de exercício físico com o professor Nuno Cobra. Né? O professor Nuno Cobra treinou Ayrton Senna, etc. Enfim, eu tive uma aluna de personal que me colocou em contato com ele. Eu li o livro dele várias vezes, A Semente da Vitória. E é muito legal ver que a prática corporal do esporte ou do exercício, ela aproxima da essência humana. Você sentir como está a sua respiração é mágico quando você pensa em minimizar, por exemplo, a ansiedade. Coisa que hoje todo mundo procura, né? Aí eu procuro diminuir minha ansiedade durante o dia a dia. Poxa, se através do movimento você perceber a sua respiração, perceber o quanto o seu coração está acelerado ou menos acelerado, e é percepção mesmo, cara, entendeu? Você vai ter melhor chance de lidar com ansiedade, por exemplo, né? Você vai se entender melhor. E eu dou um passinho além, que eu acredito também, que esse tipo de experiência ele pode ser até espiritual. É curioso de falar isso, né? Mas eu acho que essas experiências todas, né, do esporte, que o esporte proporciona, que o exercício proporciona, pode trazer uma integração de todos os componentes humanos e simplesmente aprimorar isso de uma forma com que a gente saia muito melhor da prática e muito melhor da vida a partir do movimento. Eu acredito fortemente nisso. E conforme a gente vai avançando na idade, né, nós vamos vendo que o esporte ele tem que perdurar, ele tem que permanecer na vida das pessoas, né? A gente chama de esporte para a vida toda, né? E aí o que acontece muitas vezes? Né? Quem é atleta de longa data, muitas vezes enjoa, né? Não quero nunca mais correr, não quero nunca mais nadar, não quero nunca mais isso e aquilo, que eu já cansei, etc. Na verdade,
deveria ser o contrário, né? Na verdade você fala, ó, agora eu não tô competindo, mas eu quero me divertir aqui na piscina, né? Eu quero me divertir aqui na quadra, na corrida, no parque, enfim, né? Na academia até, né? E aí vai muito de como isso é passado pelo profissional, de como o profissional direciona muitas vezes essa prática para o seu próprio aluno. Eu acho que esse estreitamento ele é muito significativo. E o esporte é uma ferramenta fundamental para construir novos humanos, né? Humanos mais conscientes, humanos mais fortalecidos. Não estou falando aqui de músculo só, humanos mais mentalmente fortalecido, né? E a gente precisa aprender a lidar com a seriedade que o esporte proporciona, com a seriedade que o exercício proporciona. Não estou falando que o exercício tem que ser chato, né? Pelo contrário, tem que ser prazeroso. E aí, resgatando aquilo que você mesmo colocou, Silvio, você falou, poxa, o que eu preciso para poder continuar fazendo da minha vida ali, né? Ou continuar fazendo na minha vida, aliás, exercício físico. Encontre alguma coisa que te dê prazer. Porque o que fecha o elo do hábito é o prazer. É a resposta, né? É aquilo que você tem como essência, né? E isso vai te disparar, por exemplo, um sistema que é uma rotina. Então a recompensa, né, ela é dada, iniciada ali, né, a busca pela recompensa por uma deixa, e essa deixa gera uma rotina que vai te fazer encontrar com a recompensa novamente. E se a gente conseguir fazer que o exercício físico feche esse ciclo, que é o ciclo do hábito, né, a gente faz isso muito bem. Né? Inclusive, o próprio professor no Cobra sempre falava isso, e falou isso no encontro que eu tive com ele pessoalmente. Falou o seguinte: falou, olha, quem vai pro sofá e senta no sofá, ama ir no sofá, adora ir no sofá. E tira sarro de quem não vai pro sofá. E fala, esses caras são malucos, vai pra academia. Que é isso aí, é bobeira, né? E quem vai fazer exercício, pensa o contrário, eu não consigo viver sem exercício. Eu não consigo viver sem a minha atividade diária, né? E acha que quem tá no sofá também tá perdendo tempo. Então nós somos seres dos hábitos. Então o esporte tem que se tornar um hábito na nossa vida e a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente tem a exposição consciente e orientada e educada para isso, né? E a gente consegue fazer de maneira a proporcionar isso, né? De forma que seja rotineira e que permaneça na vida das pessoas. Acho que isso é o grande segredo nosso. A partir do momento que a gente consegue fazer com que o exercício dure para a vida toda, a gente vai ter uma sociedade muito diferente, né? Eu acho que isso é importante. Com certeza, fantástico, Renan. E eu costumo dizer para o pessoal também, você muito bem trouxe, bom, se você está praticando um esporte e não está tendo prazer, tem que rever. Alguma coisa está errada. Porque o primeiro passo é esse, você se sentir bem, né, e sentir realmente prazer no que você faz. A gente está dizendo que é fácil? Não. Não confundir as coisas. Às vezes o pessoal, mas você treinou, pedalou não sei o quê, correu não sei o quê. Nossa, é difícil, é sofrido. Sofrido pela exposição ao exercício, mas é muito prazeroso. A gente tem prazer, a gente tem aquele prazer da conquista, aquele prazer da realização. Então acho que esse é o primeiro passo, como você disse. Tem uma dica legal para isso, Silvio. Tem uma dica legal para isso. O Platão falava, né, que o prazer é você fazer uma microgestão da sua própria existência. Isso é legal. Porque se você conseguir encontrar o prazer em pequenas coisas, cara, aí tá o pulo do gato, sabe? Aí tá o segredo. Então, pra quem gosta e quer fazer exercício físico, cara, toma uma água de coco depois do treino, sabe? Senta lá, olha pro céu, sente o gosto da coisa, sabe? Sabe o banho que você toma depois da corrida? Isso. Toma um banho, puxa, cara, parece que aquela água te renova, sabe? Você sente a água te renovar. Sabe o sono gostoso que vem depois de um dia, né, intenso de trabalho, fechando com atividade física, exercício físico, enfim, né? Só resguardado aí as suas diferenças. Mas essa microgestão da existência, ela é a cereja do bolo. Se você conseguir encontrar isso, você vai conseguir fazer com que isso
dure por bom tempo na vida. E vai perpetuar, né? E é exatamente isso, Renan. O que eu sinto, às vezes, após uma sessão de treino. Por quê? E as pessoas também hoje são muito ligadas a pensar no resultado, no pódio, no final da estrada, né? Eu falo, cara, viva o processo, né? Viva cada treino, cada sessão de treino. Eu brinco, treinou, venceu. Ah, não foi o melhor treino, mas, cara, treinou, venceu. Você treinou, então assim, vivencia realmente o que você está fazendo, né? Vai sair fazer uma corrida, curta, é que nem você falou, é até uma questão até espiritual, cara. Às vezes a gente sai para fazer uma corrida mais longa, um pedal mais longo, é o melhor momento para você pôr a casa em ordem, né? Você tem, ainda mais os esportes que são outdoor, né? Você, a natureza, você tá ali fazendo o seu pedal, Olha você o tá vendo o céu, céu, sabe? Cara, é a melhor hora para você pôr a casa em ordem. Pra você vai fazer uma oração, você refletir, você programar alguma coisa que você quer fazer, deseja fazer, enfim. E as pessoas perdem um pouco essa essência, né? Pensam só E é um pouco perigoso isso, pensam só na performance. Performance no sentido de performar em provas, em querer baixar tempo, em querer baixar pace. As pessoas às vezes me procuram, mas eu quero isso, eu quero melhorar meu pace, eu quero... Cara, você já parou para pensar que você precisa primeiro curtir a corrida? Curtir a corrida, sabe? Um dia que você tá assim, quer saber? Eu vou sair, vou fazer um trote hoje, sem preocupação com pace, sem preocupação. Cara, eu vou pensar na minha respiração, vou sentir minha passada, vou olhar a natureza. É o melhor remédio que tem para qualquer estresse, qualquer bucha do dia a dia. E as pessoas às vezes perdem essa oportunidade. Pensam só em melhorar, se comparar, porque fulano corre para tanto, porque fulano faz isso, porque fulano... Cara, eu falo pro pessoal, para de se comparar. Compara você com você mesmo, é o seu sarrafo. Se você melhorar 1% por dia, por treino, tá excelente, cara. Desde que você continue, não pare. Então vivencie realmente o esporte, a modalidade que você escolheu. É muito importante que você disse, escolha realmente uma modalidade que você sinta prazer, que você goste e não fica pensando só, pô, afinal de contas, a grande maioria das pessoas, né, não serão atletas de alto rendimento, serão atletas da vida real, né? Serão atletas amadores, atletas que vão fazer o esporte porque gosta, porque realmente faz bem. Então, assim, não pode perder essa essência. Isso é muito Sabe, importante. Silvio, pensando nisso que você colocou, o que a gente vê por aí? A gente vê por aí que a galera tá muito emocionada, né? O Muito. pessoal é muito baseado em resposta emocional. Tudo é emoção. Então é euforia, né? Ou é uma tristeza, ou é raiva, enfim, né? E eu costumo até falar nas palestras que eu faço, baseado nesse contexto, em que as emoções muitas vezes elas são igual o cavalo selvagem, sabe? Elas vão indo e você vai em cima e vai correndo pelos caminhos, né? Mas em momento algum a gente para pra refletir e fala, poxa, peraí, eu preciso aprender a me autodominar, eu preciso dominar esse cavalo selvagem que existe aqui e que vai percorrendo os seus caminhos, inclusive na própria psicologia isso tem um nome, chama pensamentos automáticos e que muitas vezes o contexto é parecido com a resposta emocional. Porque a gente vive num looping, né? De possibilidades em que te traz essa resposta de maneira repetida e o dia vai passando e as coisas vão acontecendo e você não para pensar. E aí você vai dormir, acorda no outro dia, vai trabalhar e você não para, né? Voluntariamente, de maneira consciente, fala, não, peraí, por que eu quero correr, né? Peraí, por que eu quero melhorar o meu pace? Eu preciso curtir um pouco mais o negócio, né? Preciso curtir mais o processo. Eu não tô com pressa, né? Eu não preciso ganhar uma São Silvestre. Eu preciso me encontrar, eu preciso saber até onde eu posso ir, saber me dominar. Tem um livro do próprio Nuno Cobra, né? Chamado, posso falhar no nome aqui, mas acredito que é Encantadores de Vidas, ou Encantador de Vidas. Então ele conta como que ele fez para poder treinar um atleta de hipismo, né? Inclusive um atleta de alto rendimento de hipismo. E você sabe que no hipismo esse alinhamento, né, do animal com o atleta, ele é muito justo, né? E se você tiver muito eufórico, isso pode transpassar para o animal, enfim. Então você tem que ter um certo domínio ali.
E das experiências que ele conta no livro é uma proposta de treino que é muito legal. Não é uma proposta quem está habituado na educação física, tá? É uma proposta em que você expõe lá um aluno, um atleta, a fazer uma caminhada ou um trote bem leve e você coloca um teto de frequência cardíaca. Ó, você não pode passar disso, beleza? Então você pega uma pessoa que está acostumada a correr 10, 20 quilômetros e fala assim, hoje o treino vai ser o seguinte, você vai colocar um frequencímetro ou o seu próprio relógio aí vai medir, hoje não pode passar de 100 batimentos, beleza? Você vai andar ou vai trotar, não sei, mas não pode passar de 100. Cara, isso dá um desconforto tão grande na pessoa. O cara fala, não é possível, cara. Como é que eu vou fazer pra ficar abaixo de 100? Não é possível. Só dele pensar já passou do 100. Já passou, já disparou passou a frequência cardíaca. Lembra lá da conversa que eu falei do coração? Né? Que o sistema nervoso simpático acaba disparando e diminuindo o parasimpático, aumentando a frequência? É isso, cara. Então, assim, é domínio. A arte desse processo todo que envolve o exercício físico é o domínio do ser humano, cara. Isso é fantástico. E essa relação, né, com os emocionados, com o nosso cotidiano, a gente vê em todo lugar, até na sala de musculação, você vai ver o cara lá, o cara diz, calma, cara, calma, faz o exercício com qualidade, né, prioriza a qualidade do movimento, é tudo ali, né, o pessoal do treino, às vezes, ó, hoje tem que treinar leve, é o lance da frequência, por exemplo, cara, treino leve é treino leve. Leve é leve, forte é forte. Simples assim. Cara, nós somos condicionados, Silvio. O pessoal só quer... Nós somos condicionados a ter a cenoura na frente aqui, sabe? A gente tá sempre buscando meta. Pode perceber. Eu quero ganhar um carro novo, eu quero comprar um carro novo, né? Eu vou me formar, eu vou isso, eu vou aquilo. A gente tá sempre tentando fazer algo que acrescente, né, possibilidades na vida. E aí o pessoal se volta pro exercício, né, pra corrida, fala assim, o que eu vou fazer? Hoje eu vou correr 1 quilômetro. E amanhã 2? E depois amanhã 3? E aí você vai ver durante a semana, ele começou com 1 quilômetro e vai acabar com 5, 6. Exatamente. Né? E não tem lógica isso. Porque não é igual colocar uma cenoura na frente e você correr atrás. É o contrário, né? É você comer a cenoura devagar e sentir o gosto da cenoura, entendeu? Exatamente. É você perceber a sua existência, cara, através do exercício. Isso é muito legal. E a gente perde um pouco disso, sabe? Essa é uma capacidade que nós temos, inclusive falando de neurociência, é uma capacidade de percepção, e a percepção é você voltar os seus sentidos, convergir os seus sentidos para onde a gente tem essa gestão, e um desses grandes gestores é o tálamo, não sei se o pessoal já ouviu falar, que aí depois ele espalha essa informação para o córtex, e o córtex responde, né? E aí torna isso perceptível, torna a percepção realmente eficiente. Então, esse tipo de mecanismo é um mecanismo que a gente tem que aprender a lidar, por exemplo, também no exercício físico. É você tornar perceptível aquilo que você está fazendo, né? Não só responder de maneira emocional. Né? Eu tô com raiva, briguei com todo mundo, vou lá, ponho um tênis, corro 10 km. Pô, peraí. Né? Será que você precisa, né, tem cara? que vivenciar, Tem que vivenciar. E não atropelar. E o que me preocupa muito hoje também, Renan, as pessoas, essa questão da internet, enfim, né, das redes sociais, é o lance da comparação. Que correr 5 quilômetros não te torna menos corredor do que um cara que faz uma maratona. Você fazer uma prova de triatlon na distância sprint não te torna menos triatleta do que um cara que faz um Ironman na distância full. Né? E hoje em dia a gente está vendo isso. O cara acha que ele já tem que se inscrever numa prova, ele já tem que... A gente ouve diversos fisiologistas fantásticos da área do endurance, por exemplo, o professor Gerson Leite, né? A gente acompanha ali o trabalho dele, enfim, vê, né, os estudos que ele está envolvido, e ele fala muito isso. Cara, é incrível o número de pessoas que... como aumentou as pessoas que nunca fizeram uma prova de triatlon e aí se inscreve, por exemplo, por uma distância 70.3, que seria um meio Ironman, vamos dizer assim, né? A distância 70.3. O cara já estreia numa distância de 70.3. Ou às vezes o cara faz 2, 3 provinhas e se inscreve no Ironman. Distância full. Corrida, isso acontece demais, cara. Tem pessoas que fizeram 2 provinhas de 5 km, uma de 10, já se inscreveu numa meia maratona.
que é 21. E essa calculadora das pessoas, ela não funciona dessa forma. O pessoal fala assim, poxa, eu corri 5? Ah, vou correr 10, é só correr o dobro. Esse só correr o dobro é muita coisa. A gente sabe disso. Gestão de meta, né? Exatamente. Tem que ter gestão de meta. Então, assim, isso é preocupante também. Então, assim, um conselho, né? Que as pessoas têm que, é como você falou, primeiro, vivenciar o esporte, ter prazer no que está fazendo, entender que tudo é processo, né? Não dá para atropelar, porque se você atropelar, você está correndo um sério risco. Aliás, vários riscos, né? Para sua saúde até mental, porque tem pessoas que começam, se frustram, cara. Porque, pô, eu queria fazer a prova de 5, não consegui, não vou mais correr. Sabe uma coisa que frustra muito? Dor. Dor. Vai treinar. Primeiro Exatamente. dia. Ah, eu corri 3 que tu nunca correu. Corri 3. No outro dia não anda. Não anda. E aí o cara desiste, né? A gente vê muito isso acontecer. A gente brinca e fala que é maratonista de uma maratona só. Às vezes o cara vai, se dedica ali um pouquinho, já vai, faz a maratona, ele fica uma semana sem andar, cara. Uma semana travado, não consegue subir uma escada. E aí o cara vai voltar a fazer? Nunca mais, né? O corpo fala, opa, peraí, não quero mais isso pra mim. Então, assim, pra que isso não aconteça, a pessoa tem que passar pelo processo, né, de desenvolvimento, como tudo na vida, né? Então, assim, fica aqui a dica, o alerta, né, para você respeitar realmente os processos e entender que é crucial você vivenciar todas as etapas, né? E volto a reforçar, supervisionadas por um bom profissional que sabe o que está fazendo, porque o cara que está te dando uma aula de corrida, uma planilha de corrida, ele tem que saber o que a literatura indica de progressão de carga a cada semana, a cada mês, né? Não é assim aleatório, hoje você correu vamos correr 2 então amanhã. Existe uma ciência por trás disso, né? Existem estudos e mais estudos que comprovam o que é eficiente e o que é seguro. Então, é um bom profissional que vai fazer isso. Então, sempre procurar, né, a orientação do profissional, vivenciar o processo, não atropelar. E falando em profissional, a gente gostaria até de destacar aqui, Renan, e você também pode falar um pouco melhor, a importância do profissional de educação física, por exemplo, na escola. Na educação física escolar, que às vezes pode ser que ali é o primeiro contato do aluno, por exemplo, com algum tipo de esporte. Então, assim, é muito importante também o profissional de educação física que atua na escola, ele tem uma responsabilidade muito grande de fomentar, né, essa despertar a curiosidade e também trabalhar esses primeiros passos do esporte, né? Sem dúvida, né? Educação física na escola, Silvio, ela é uma ferramenta fantástica, porque a escola ela tende a trabalhar com linguagens, né? Ela tem essa previsão de trabalhar com linguagens, tanto é que tem a língua portuguesa, né? Então a gente aprende a língua formal, né? Verbal, formal. E dentro do contexto escolar, a gente tem as vivências corporais, que na verdade são umas formas de nós nos expressarmos. Eu não sei exatamente de onde surgiu isso que eu vou falar, mas o pessoal tem falado por aí que mais 50% do que a gente expressa não é o que nós falamos, né? Verbalmente, mas é principalmente como nós utilizamos o nosso corpo para expressar aquela fala. Então, a educação física ela é uma forma importantíssima das crianças aprenderem a perceberem o corpo, a utilizarem o corpo como processo de linguagem e, mais do que isso, respeitar o próprio corpo, saber que existem formas de fazer com que o seu corpo se desenvolva e que não necessariamente são feitas só na aula de educação física. Isso é importantíssimo. É muito importante que a educação física escolar ela ultrapasse as barreiras da escola e, consequentemente, conforme nós temos aí excelentes profissionais de educação física hoje trabalhando na área escolar, eu particularmente não tive essa vivência de maneira mais efetiva, mas conheço excelentes profissionais de educação física na área escolar que fazem com que essas crianças vivenciem o exercício e a atividade física, enfim, né, e o esporte, de maneira que elas vão vivenciar depois também na vida adulta. Então, esse elo, né, de construir uma pessoa que consiga lidar com o seu próprio corpo e consiga expressar o seu próprio, a forma com que ela quer lidar com o outro ou comunicar-se com o outro,
de maneira eficiente, e mais do que isso, que aprimore a sua própria saúde através dessa intervenção, isso é maravilhoso, né? E é lamentável que a gente tenha aí hoje, né, contextos em que é retirada a educação física do contexto escolar, de forma que a gente tenha grandes potências mundiais em educação que vê exatamente o contrário. O uso do exercício físico orientado e do esporte como um modelo de sucesso para a transformação cognitiva e depois para a construção de uma população e da comunidade e uma sociedade saudável, né? Então a educação física é fundamental no contexto escolar, fundamental, né? Então, com muito pesar eu vejo algumas pessoas falando que a educação física é para perder tempo e etc. A grande maioria dos profissionais que eu conheço na educação física escolar são profissionais fantásticos e eles dão o sangue para fazer com que essas crianças sejam ativas, que elas pratiquem lá o seu exercício físico de maneira orientada e mais do que isso, que elas utilizem dessa experiência para serem seres humanos saudáveis, né? Pessoas saudáveis. Isso é que eu tô falando aqui não é só palavra jogada ao vento, não, é pesquisa, né? A gente sabe que crianças que são instruídas sobre os benefícios do exercício físico, da prática esportiva, elas tendem a permanecerem ativas por mais tempo. Elas tendem a adotar um estilo de vida ativo. Então é fundamental que a gente fale sobre isso na escola, né? Exatamente. E o impacto disso é tão grande, socialmente falando, que a gente tem até uma relação com a saúde pública, né? Direta com a saúde pública, né? Menos gasto, menos. Então, assim, olha a importância, né, do exercício físico, do esporte, desde a base, né? Desde lá de baixo, da criança na escola, a vivência. O impacto é social. Literalmente é um impacto social, né? Muito importante ressaltar isso também, esse contexto. Silvio, para a gente pensar nesse contexto, as coisas estão amarradas, né? Quando você fala de saúde, é impossível de falar de saúde sem a prevenção. Infelizmente, nós temos um sistema que é curativo. Nós só vamos gastar dinheiro com processo de cura, com tratamento. E muitas vezes tratamento medicamentoso. O não medicamentoso fica à margem. E o exercício físico como proposta de prevenção fica mais à margem ainda. O que é, para mim, é uma insanidade. Porque imagine você o quanto que a gente teria de economia pensando no contexto de saúde se nós tivéssemos uma população realmente ativa. Nós acabamos de falar. O exercício físico melhora a pressão arterial, melhora o perfil glicêmico, melhora o perfil inflamatório, torna as pessoas mais funcionais, traz melhor condição da pessoa trabalhar com a própria cognição, aprimora melhor memória. Olha isso, né? Eu não conheço nenhum medicamento que faz tudo isso. Exatamente. Não sei se o pessoal conhece, mas eu não conheço. Então, assim, nós temos tudo na mão para fazer acontecer. O que a gente precisa? Precisa de vontade, né? Nós vamos fazer com que isso seja realmente aplicado. Nós falamos isso há décadas, nós falamos isso. Mas a gente precisa aprender agora que isso é necessário de ser aplicado. Isso é importante. Fantástico. É o que a gente brincou há pouco, né? É o remedinho não farmacológico, né? É a pílulazinha lá, o exercício físico, o movimento. Isso é fantástico a gente ressaltar e te encorajar, né? Você que ainda não pratica atividades, exercício físico, na verdade, né? Programado, sistematizado, procure então um profissional que vai te orientar bem. Inclusive, né, não podemos deixar de fazer aqui a nossa propaganda. Aqui na TS Gym, a gente tem uma metodologia de trabalho que a gente preza muito essa questão da individualidade e do treino realmente eficiente, respeitando as especificidades e os objetivos de cada aluno, né? Então, a gente trabalha num sistema que nós atendemos 6 alunos por horário, justamente para que cada aluno seja acompanhado ali de perto pelo personal e cada aluno tem o seu treino. Porque, como eu disse, o treino ele tem que ser pensado para quem, para quê e para quando.
Então a gente se debruça, né, sobre essas especificidades e a gente vai procurar montar o melhor treino e o melhor acompanhamento para que realmente o exercício esteja dentro de todo esse contexto que a gente acabou de falar para você. Então, para você que não conhece o nosso trabalho aqui na TS Gym, você pode vir aqui fazer uma aula experimental gratuita. Basta você fazer contato aí nas redes sociais, agendar a sua aula e vir conhecer o nosso trabalho. Justamente porque a gente acredita muito na eficiência do exercício e a gente acredita que o exercício é realmente o remedinho que vai resolver muitos dos seus problemas. Então a gente está aqui disponível para te atender também. Vem aqui e conheça o nosso trabalho. Muito importante ressaltar também. Professor, o papo está excelente. Tá maravilhoso, eu sei que ficaríamos aqui horas e horas e horas, mas já para a gente ir afunilando aí e fazendo as nossas considerações finais, tá? Eu já vou passar a palavra para você. Eu gostaria, primeiramente, de novamente falar o quanto eu admiro o seu trabalho e a gente vê que é visceral, a gente vê brilho nos olhos e eu acho que isso faz toda a diferença para um profissional, seja de qualquer área for. O profissional que dedica a vida, literalmente dedica a vida para entregar o melhor para as pessoas, é um profissional que merece ser aplaudido. Você é um deles. Obrigado. Então, eu agradeço muito, né, a oportunidade de tê-lo aqui hoje como convidado, de proporcionar essa aula que você deu aí, né, para os nossos espectadores. E eu tenho certeza que faremos outros episódios, falaremos de outras coisas, porque a gente sabe da sua competência profissional, do seu conhecimento, da sua expertise. Então é realmente um prazer. Eu fico muito lisonjeado em ser um par, né, um colega de profissão. E posso te dizer que você contribui muito, né, não só comigo, mas com toda a educação física, com todos os profissionais. Você é um cara que sempre está aberto, é um cara que sempre abraça todo mundo, é um cara que sempre está à frente procurando fazer o melhor. Então, gratidão é o que eu tenho, né, realmente para passar para você em relação a isso. Agradeço pela sua amizade, agradeço pela sua contribuição à nossa amada educação física e vou deixar você finalizar, se você quiser fazer alguma consideração, alguma coisa que ficou aí para amarrar sobre esse papo tão maravilhoso que a gente teve aqui hoje sobre o poder do exercício físico na vida das pessoas. Acho que esse seria o melhor título, né? O poder do exercício físico na vida das pessoas. Então eu vou te passar a palavra e desde já agradeço a sua presença aqui no nosso podcast. Silvio, obrigado pelas palavras, é recíproco que eu sinto aí e tenho por você. Te admiro também como profissional, acompanho aí sua jornada. Embora cada um vá para um lado, né? Vai para faculdade, né? Eu também já tive muito tempo aí dentro das academias, estúdios. Gosto muito da prática. Infelizmente a gente tem que... O tempo é escasso, né? E tem que optar por algumas coisas que acontecem na vida, alguns caminhos que se abrem. Mas é muito legal porque essas experiências, ao invés delas destoarem, né? Às vezes elas divergirem do contexto científico, elas se aproximam. E eu gosto muito da analogia que eu ouvi uma vez sobre o conhecimento ser uma ilha. O conhecimento é uma ilha, né? Uma ilha que faz barreira, né? E que faz contato com o desconhecido. E conforme essa ilha vai aumentando, a gente vai aumentando o conhecimento, vai aumentando também o limite que essa ilha faz com o desconhecido. Ou seja, quanto mais você conhece as coisas, menos você conhece. Essa é a verdade, né? Quanto mais a gente desenvolve possibilidades de pensar sobre alguma coisa, mais a gente se volta para si mesmo e fala, poxa, eu não sei nada, cara. É isso, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça e eu não me acho melhor do que ninguém, jamais, né? Eu acho que cada um tem a sua forma de experimentar e vivenciar a educação física, a profissão e a vida. Eu acho que cada um tem um caminho a seguir, né? Fico muito feliz que a educação física tenha me escolhido, porque eu acho que foi isso mesmo, né? Eu fui atleta de natação, depois eu fiz jiu-jitsu, experimentei,
E fiz, enfim, depois fui para a carreira, né, de profissional de educação física, professor de natação, fui personal trainer, fui professor de sala de musculação, fui técnico, não fui preparador físico de equipe profissional, né? Enfim, tive muitas experiências legais na minha vida e seria muito bacana se os profissionais de educação física, ao invés de criticar a profissão, de criticar o conselho, né? De criticar quem tá do lado, o profissional que tá do lado, que a gente se unisse. O dia que nós experimentarmos a união de verdade, a essência de verdade da educação física, e o quanto essa ferramenta que é o exercício físico, que é a motricidade humana, ela tem de mágico para as pessoas e que tá na nossa alçada isso, quando a gente conseguir perceber isso mesmo de verdade, nós vamos ter uma profissão, cara, que ninguém segura. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Então eu só tenho que agradecer. Te desejo todo sucesso. Fico muito feliz com o sucesso da TS Gym, né, que veio aí com uma proposta muito legal de atender, né, pessoas de maneira individualizada. A qualidade aumenta muito. Eu já tive essa experiência. É uma experiência muito legal. Então você que está pensando em fazer o seu exercício físico, vem aqui, conversa com o Silvio, com o pessoal da TS Gym aí. Vocês vão ter aí uma experiência muito bacana, eu tenho certeza. E só agradecer mais uma vez aí a oportunidade e que Deus nos proporcione aí muita força e muitos anos para que a gente continue aí interagindo e construindo, né, o que a gente acredita que seja um caminho aí de sucesso, né? Uma trajetória de sucesso. Amém, Valeu? muito bom. É isso, pessoal. Então, mais uma vez reforçando, siga o professor nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para que você possa usufruir e degustar desses episódios com essa informação sempre de qualidade. A gente espera você no próximo episódio. Valeu e tchau!